Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que no último amistoso, antes do retorno ao Campeonato Brasileiro, empatou com o Cruzeiro em 2-2. Além do bom futebol apresentado pelas duas equipes, o jogo teve como destaque a presença do público feminino. As Minas marcaram presença e foram quase metade dos pouco mais de 37 mil torcedores que lotaram a arena em Itaquera. Veja na reportagem de Jonas Campos. Último amistoso antes da retomada do Campeonato Brasileiro e um Corinthians com novidades para encarar o Cruzeiro. A principal delas, o garoto Matheus Matias, iniciando o jogo como centroavante do time. Além dele, Cássio de volta à meta corintiana, depois de defender o Brasil na Copa do Mundo. E Matheus Vital apareceram na equipe de Osmar Loss. Nas arquibancadas, um show à parte, 37 mil torcedores, sendo 15 mil mulheres, agraciadas com entrada gratuita para o jogo da quarta-feira gelada em Itaquera. E elas definitivamente mudaram o clima por aqui. Minha esposa, minha filha também estavam presentes aqui, era uma dessas 15 mil, então é um ambiente bacana. Eu acho que quando tem as mulheres no estádio, dá uma referência familiar, é muito legal. Essa iniciativa do Corinthians foi muito bacana e espero que se repita. Dentro de campo, porém, quem começou melhor foi o Cruzeiro, dando trabalho para Cássio. No escanteio não teve jeito. Henrique de cabeça fez 1-0 Raposa. E o segundo gol não demorou para sair. Aos 23 minutos, Rafael Sobis ampliou. O Timão então foi se soltando no jogo. Romero arriscando de longe exigiu boa defesa de Fábio. Aos 37, Rodriguinho ganhou de Dedé pela esquerda e cruzou na área. Paulo Roberto, que havia entrado na vaga de Mantuan lesionado, apareceu e de primeira com categoria diminuiu. 2-1. No segundo tempo, Osmar Loss voltou com Roger e Jadson nas vagas de Matheus Matias e René Júnior. Rodriguinho foi derrubado na área aos 15 minutos, mas o árbitro mandou seguir. Aos 17 foi a vez de Roger cair. Pênalti marcado para o Corinthians e muita reclamação por parte dos jogadores do Cruzeiro. Na cobrança, Jadson foi para a bola e mandou por cima. Mano Menezes e Osmar Loss mexeram ainda mais nas equipes. E o Corinthians chegou ao empate em um lance envolvendo dois jogadores que saíram do banco de reservas. Marquinhos Gabriel fez fila pela esquerda e Pedrinho, o xodó da torcida, colocou lá dentro. O Cruzeiro ainda assustou no cabeceio de David e no chute perigoso de Ariel Cabral. Mas ficou nisso, 2-2. Com o resultado, o Corinthians encerra a série de amistosos invicto, com 2 vitórias e 1 empate. O Timão volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira da semana que vem, contra o Botafogo aqui mesmo em Itaquera. E para o técnico Osmar Loss, a tendência é que o time retorne ao ritmo das competições, muito melhor do que antes. A gente sai muito mais fortalecido, a pausa realmente foi boa para a gente poder readquirir a nossa confiança, readquirir o olhar leve, né? Certamente a torcida também sai dessa forma. É claro que agora a gente precisa traduzir isso nos jogos que vão valer os 3 pontos, nos jogos que vão valer as classificações. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e faz total sentido o que disse o Osmar Loss. Claro que amistoso, os resultados nem sempre devem ser considerados, não devem iludir, também não devem desiludir, né? Faz parte de um processo de treinamento, de preparo. Mas, obviamente, se os resultados são bons, você tem que contabilizar. O Corinthians ganhou do Cruzeiro fora, ganhou do Grêmio de virada e ontem contra o Cruzeiro, em casa, perdia por 2-0 e mostrou um grande poder de reação. O Corinthians martelou, buscou o resultado, mostrou personalidade, mostrou controle emocional. Poderia até ter virado o jogo, o Jadson perdeu um pênalti que eu também achei que não ocorreu. Mas, de qualquer forma, foi um belo resultado conquistado pelo Corinthians,
que tem como grande trunfo agregar do ponto de vista psicológico. Essa pausa para o Corinthians realmente fez bem para, de repente, mostrar que é um time competitivo e pode sonhar mais alto. Mais alto comparado em relação à campanha que tem feito no Campeonato Brasileiro, que é uma campanha mediana. E não é só brasileiro que tem pela frente também, né? Tem Libertadores, tem Colo-Colo e provavelmente um Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. Claro, se o time passar, mestre. Boa noite. Boa noite. Não, o Corinthians está conseguindo atravessar um período muito complicado, porque inclusive está perdendo jogadores agora, jogadores que não têm assim um substituto imediato, né? Como, por exemplo, o Balbuena, como por exemplo o Sid Clay, e está conseguindo se equilibrar, o que é uma vantagem enorme. Gosto desse, já disse aqui na quinta-feira passada que eu gosto desse jogador Avelar, Danilo Avelar, canhoto, joga tanto na frente como pode ser lateral, ontem ele jogou mais atrás, enfim, é um jogador de habilidade, força e muito participativo. Acho que foi uma boa contratação do Corinthians, dessas contratações das quais você não espera nada e de repente sai um fruto, né, legal. Mestre, já está te dando uma tristeza assim que está acabando a Copa do Mundo? Tristeza? É. Ao contrário. Não? Me livrar logo dessa Da Copa? Ah, tem que ficar assistindo o jogo sem parar. Gente, vocês não sabem, o mestre assiste... Volta pra cá, gente, volta pra cá. O mestre assiste todos os jogos da Copa do Mundo. Ele fica em claro... Não, ele assiste de manhã, de tarde, não é? Eu sempre. Todos os jogos. Impressionante, e né? E mais também. Os amistosos que tem aí dos clubes. Futebol eu vejo todo tempo. Agora, o pior é que a qualidade é muito baixa, né? Inclusive dessa Copa. Na Copa do Mundo também, né? Então é um negócio que você não agrega prazer à obrigação, ao ofício, né? O nível técnico da Copa de 2014 me pareceu melhor. Razoavelmente. Na verdade, eu acho que desde... Estava pensando aqui, você não vai ficar zangado comigo, claro você que é um roqueiro, mas o meu querido Mick Jagger? Não, o... Ray Conniff? Não. Sei lá, quem que ele quer falar. Um amigo meu muito importante, ele disse que a partir de 83 a música popular brasileira morreu. Com o advento, com o surgimento das bandas de rock brasileira e tal. Muito coincidentemente, em 83, foi o ano, né, seguinte à Copa do Mundo de 82, sim, que foi o futebol brasileiro atingiu seu auge, sem ter ganho. E aí, a partir daí, começa o decréscimo da qualidade do futebol também. Uma coisa está sempre... O futebol, eu vivo dizendo, é uma dramatização, é um espelho da sociedade, tá, né? Do dia a dia, do cotidiano, com todos os personagens que estão envolvidos. O Brasil, de 83 para cá, começou a declinar no sentido cultural barbaramente, né? Aumentou a violência, as escolas a escola pública foi inteiramente, já vinha sendo desde a ditadura, e aí ela foi para o brejo de uma vez. E assim por diante, em tudo. Nós abrimos mão da nossa cultura, abrimos mão da cultura musical, das artes plásticas, de literatura, tudo. Né? Que hoje você vê, por exemplo, o mais importante artista plástica brasileiro é um retratista de ricaça. Você olha, a música não existe mais. Quem é o mais importante? Retratista do quê? De ricaça. É o Romero Brito? É, isso aí. É ele? É isso aí. Tá. Bom, o maior escritor brasileiro, o escritor mais famoso brasileiro é coisa de esoterismo. O Paulo Coelho. E tal. Paulo Coelho.
Escreve mal para burro, mas Ainda bem tá que eu lá. estou conhecendo aí os famosos. E assim vai, quer dizer, então, o nosso nível foi baixando de uma maneira brutal. E no futebol isso se reflete. Na música, Celso Cardoso, a coisa vai ficando... Não, tô brincando. Você me Tirando o perdoe. Celso Cardoso... Não, o Celso Cardoso é um grande Eu cantor. só fiz a piada, mas ele é meu amigo e ele canta bem e ele Não, sabe o que é? compõe bem. Eu não sou... Tem o rock? Não tem problema. Tem rock bom. Tem hip hop, tudo bem. Mas que tem o resto. É. O Brasil, na história da humanidade, foi o país que mais produziu diversidade de gêneros musicais. É verdade. Não tem nenhum outro país no mundo, não, em momento histórico nenhum. E, no entanto, a nossa música não toca. Você ouve frevo, você ouve maracatu, você ouve Quando samba, eu vou pro você ouve Nordeste. nada. Cara, hoje nem o rock jongo, mais. nada. Hoje tá difícil escutar, Hoje é né? Você ouve sertanejo e nada, pagode. você ouve sertanejo falsificado, aí não. você ouve um pouco de hip hop aí, que é funk, que é tudo a mesma coisa. E rock. Só, mais nada. Sou da época da boquinha da garrafa, né? Tá uma boquinha aí. Ah, meu Deus. Bom, segue o jogo, vamos lá. Segue o jogo, vamos lá. Segue o jogo. Grande época. Eu tinha. Bom, tinha seu divertimento também. E com o Mundial da Rússia chegando ao final, aproveitamos para lançar a enquete que envolve os clubes aqui de São Paulo. A gente quer saber o seguinte: qual dos 4 grandes paulistas aproveitou melhor a parada da Copa do Mundo? Corinthians, Palmeiras, São Paulo ou Santos? Já dá para dar o voto? Ou a gente tem que esperar aí acabar a Copa Não, ele e já umas 2 aproveitou rodadas? a parada, não. Que você acha que aproveitou a parada fazendo viagens, treinando e tal? Palmeiras isso? aproveitou bem, com bons resultados fora. Foi pro Panamá? O Corinthians pegou adversários um pouco mais difíceis. E o Santos? Também viajou, Viajou? né? Viajou, mas E o São Paulo? O São Paulo viajou? Não teve bons resultados. Não, São Paulo ficou por aqui, só fez São jogo Paulo treino. viajou na maionese. Então, São Paulo talvez não tenha sido... Não. Então vamos responder a enquete. Corinthians, porque ficou por aqui, talvez, né? O Corinthians? É? Não, mas viajou ali, foi enfrentar o Cruzeiro e BH e voltou, né? 1 hora de avião, né? Tudo bem. Não, eu acho que o Corinthians foi o que aproveitou melhor, porque deu um ânimo. O Palmeiras já está muito mais arrumado do que o Corinthians. Né? Bom, agora é hora de falar do Santos, que apresentou o costarriquenho Brian Ruiz para a sequência da temporada. Respecto al número de camisola, yo creo que eso no es importante. Lo más importante es lo que está enfrente de la camisola, que es el escudo de Santos, y lo que vamos a defender. Sea el número 10, sea el número 40, 60, creo que eso no es importante para mí. Espero que Brasil sea un país de sorte para mí. Está claro que lo más importante es el trabajo. Vamos a trabajar mucho, ser muy fuerte para tentar conquistar buenas cosas aquí en Santos, y agradecer a todas las personas que hicieron esto posible, y a la torcida que vamos a hacer un mollo para que Santos consiga los objetivos de este año. Quando você fica à disposição, e você já dá para pensar, por exemplo, no clássico de semana que vem contra o Palmeiras? Vamos a hablar a ver cuántos días puedo tener un poco de ferias para comenzar 100%, mantenerme físicamente bien. Acho que va a ser, no sé, si una semana máximo que voy para Costa Rica, disfrutar un poco con mi familia, porque sinceramente no he podido salir de casa esperando a que aconteciera algo, y la Copa para nosotros terminó a 10 días, acho, más ferias no he tenido. Entonces espero en una semana entrenarme 100% al equipo y rápidamente intentar picar físicamente bien, que tengo certeza que va a ser rápido.
32 anos, teoricamente entrando, mas para o futebol brasileiro acho que tá bom. Futebol brasileiro ele vai dar show. Vai dar show. É um jogador de muita habilidade, muita inteligência. É isso aí. Aquele jogador de armação que o Santos está precisando, né? Desde a saída do Lucas Lima, o bom Lucas Lima. Sim. Né? O Lucas Lima quando estava bem. E eu boto fé. Agora eu não sei. Pode ser que o rapaz tenha algum problema e por isso esteja em pleno declínio e não consiga nem no Brasil jogar. Acho o que é duro, impossível. né? Não, cara não bom de bola, não jogar no Brasil é duro. Não dá. Se a gente pegar o histórico de todos que vieram para cá, já na fase descendente, até o Ronaldo, né, totalmente gordo, brilhou por aqui. Brilhou. Romário, com 40 anos, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Valdo, Mauro Galvão, Zé Roberto, jogou até agora com 40, até outro dia. Até outro dia. 32 anos, tem lenha ainda para queimar. Classificada pela primeira... Não vai tropeçar. Não. Classificada pela primeira vez aí na história a uma final de Copa do Mundo, a Croácia ainda curte a vitória sobre a Inglaterra conquistada ontem. Vamos ver como foi a repercussão no país europeu após o apito final do juizão. Torcedores de todas as idades estiveram ontem em uma praça em Zagreb, capital da Croácia, para comemorar a classificação da seleção nacional para a final da Copa do Mundo. É incrível, eu não acredito. É fantástico, só acontece uma vez na vida. Finalmente, estamos indo para a final. Todo o planeta vai ver o nosso pequeno país, a Croácia. Depois de toda a apreensão e festa pela vitória diante da Inglaterra, a quinta-feira em Zagreb acordou com a população orgulhosa do feito alcançado pelos jogadores. Todos os jornais destacaram a notícia e a raça dos atletas que buscaram uma virada na prorrogação. Eu vou torcer por eles, vou rezar por eles. No pensamento estamos com o time e isso significa muito. A empolgação com o bom resultado da seleção na Copa do Mundo é tão grande que empolgou até os políticos croatas. Uma reunião entre os ministros do país foi conduzida com praticamente todos usando a camisa vermelha e branca. Em nome de todos nós da Croácia, dos torcedores, mais uma vez, sinceramente, parabenizo a equipe nacional. O treinador, os dirigentes da federação, além dos jogadores, é claro, por este sucesso fascinante para o desporto croata e a promoção do país. São 7 jogos para ser campeão, né? Ou vice-campeão. A Croácia são 8. E depois de 3 prorrogações, entendo que a Croácia, de todos os times que eu vi na Copa, foi o que apresentou o futebol mais consistente, que mais me agradou. A França, claro, tem esse futebol moleque, mas irregular, né? Hora começou a despertar mesmo depois da Argentina para frente. Agora, a gente vai falar da França daqui a pouquinho, mas acho que a Croácia chega mais cansada, mais desgastada do ponto de vista físico e emocional. Você veja, eu acho que emocional não. Emocional ela vai chegar. Não, sim, é por causa, claro, confiante. Claro. Eu digo o desgaste por causa de decisões em pênaltis, que isso gera. Mas tem confiança, mas tem também. Isso é o tipo da coisa que vai fortalecendo, né? Criando cascadura na turma. E ontem mesmo no jogo contra a Inglaterra, o que se supunha que exatamente por conta pudesse sentir. Ela fosse sentir na prorrogação. E ao contrário, ela jogou mais do que a Inglaterra. Especialmente no segundo tempo da prorrogação. Exatamente. Então, eu não sei. Eu acho que, poxa, isso é um raio que não cai 2 vezes na Croácia. Tipo, agora ou nunca? Ou agora ou nunca na história. Vão dar a vida. Então, eu acho que eles vão morder grama lá. Agora, é um futebol interessante, porque, sabe de um detalhe? A gente estava falando agora há pouco aqui de como nós desprezamos as nossas heranças e os outros aproveitaram. A Croácia, ela pertencia à Iugoslávia, né, chamada antiga Iugoslávia, pertencia à escola chamada Escola Danúbio, que era
onde se praticava o futebol mais refinado da Europa. E a Iugoslávia, especialmente, o futebol iugoslavo, era chamado na Europa de os brasileiros da Europa. Os brasileiros europeus. Por quê? Porque tocava a bola, passava, driblava, enfim, jogava futebol, como jogou a Croácia ontem. Então você vai torcer para quem? Eu não vou torcer, eu não torço, não sou torcedor, eu sou comentarista, eu sou jornalista. Você vai jornalistar para quem? Você acha que quem vence? Eu acho que a França deve ganhar. Tem mais recursos, tem mais jogadores de qualidade. Agora, acho que a Croácia está mais, como disse, muito bem, por sinal, o nosso querido Celso Cardoso. Muito obrigado, mestre. Está mais coesa. Coesa. Né? Tem mais grupo do que a França, a Croácia? Tem mais time? Não. Conjunto, talvez. Time, não. Quem é mais alto? Time mais habilidoso é o da França. Que time é mais alto, hein? Bom, vocês têm cada gigante nessa Copa. Uma cena chamou a atenção ontem na vitória da Croácia sobre a Inglaterra. Qual é a cena, João Batista? A alegria dos jogadores croatas no gol de Mario Mandzukic foi tanta que os atletas resolveram comemorar juntos a um fotógrafo que estava posicionado atrás da linha de fundo. Yuri Cortez, fotógrafo da agência de notícias France Press, aproveitou o momento e fez fotos impressionantes, mostrando toda a felicidade dos jogadores que pularam em cima dele, que foram lá, abraçaram ele. Que é o profissional, né? Caído, continuou lá, clicando, amassado por, sei lá, uma dezena de croatas, continuou lá fazendo as fotinhos dele, fotos maravilhosas. Fotos lindas. Exclusivas, que o ângulo que ele tem, ninguém tem. Então, ou seja, ele foi totalmente amassado, acachapado, massacrado, depois beijado, abraçado. Esse aí tá caído no chão e o fotógrafo tá do lado, caído do lado, junto com ele. Muito legal, olha lá. E os croatas foram até muito legais, porque viram depois que eles fizeram. Que amassaram. Aí o Vida foi lá, deu um beijo nele, outro foi lá, perguntou se estava tudo bem. É um momento único da Copa do Mundo e que vai ficar para a história da Copa. E essas fotos todas, você confere lá no site gazetesportiva.com, as fotos da France Press estão todas lá, galeria linda com esse trabalho impecável. E eu quero aproveitar o momento para mandar um beijo grande para o seu Zézio, de Rancharia. Ele é telespectador super assíduo aqui do nosso programa e no último final de semana completou 80 aninhos. Um beijo para o senhor, meu querido. Giovana também manda um beijão para o senhor, viu? A propósito desse negócio da fotografia, a soma da profissionalidade do fotógrafo e a ocasião, né? Coisa que ocorre, vale lembrar o Armando Nogueira, que foi o nosso mestre todo, ele estava entrevistando o Newton Santos foi expulso na Copa do Mundo de 54, foi expulso contra a Hungria, e ele foi para o vestiário mais cedo, e o Armando Nogueira, que era muito amigo dele, foi lá entrevistá-lo, e estava entrevistando quando ouviu uma barulheira, que o jogo tinha acabado, no corredor. Ele abriu a porta do vestiário, olhou, está tudo escuro, só tinha aquela luz que vinha do túnel lá. Ele levantou a máquina que ele tinha, máquina e tal, deu um flash. Pegou exatamente o Zezé Moreira, que era o técnico do Brasil, dando com a chuteira na cabeça do vice-ministro de esportes e técnico da seleção húngara da época. Foi uma foto que você vê que juntou a oportunidade com a perspicácia do profissional. Né? E imagino quão irritado ele devia estar ao desferir aquela chuteira na cabeça do outro. O Brasil perdeu por 4-2 esse jogo. Né? Adversários dos croatas na grande decisão, jogadores da França desmentem qualquer favoritismo imposto pelo mundo da bola. 3 finais nas últimas 6 Copas. Se alguém duvidava que a França poderia chegar, tá aí a resposta. Mesmo com uma equipe relativamente jovem, os franceses assumiram um protagonismo inquestionável, depois de eliminar Argentina, Uruguai e Bélgica. Mas isso não significa que os azuis sejam favoritos diante da Croácia. Essa situação ficou muito clara quando o zagueiro Samuel Umtiti foi perguntado sobre o garoto Mbappé.
Ele disse que o jovem atacante vem fazendo uma Copa brilhante pela idade que tem. E até agora ele não mudou. Mas se começar a pensar diferente, existem vários jogadores no elenco que puxarão ele de volta para seu lugar. É melhor que ele continue assim para nos ajudar ainda por muito tempo, completou o zagueiro. Paul Pogba também apareceu para conversar com a imprensa. Ele abriu o jogo falando como o time está encarando essa final e até revelou uma lição aprendida há 2 anos por esse elenco. Quando a ganhé contra a Alemanha, eu pensei que c'était ça la finale, en gros. Antes da decisão da Eurocopa em 2016, nós achamos que já tínhamos vencido. Não vou mentir, quando ganhamos da Alemanha na semi, sentimos que ali era a final. Entramos em campo pensando que já havíamos ganho de Portugal. E esse foi o erro. Agora a mentalidade é outra. Estamos focados. Vamos encarar esse jogo de forma diferente e dar tudo para levar a taça para casa. On veut vraiment aller la chercher, on va vraiment se concentrer, donner tout pour ramener cette coupe à la maison. Mestre, não sei se o senhor vai concordar comigo. Eu sempre concordo. Eu fico muito feliz por isso, mas corre o risco de repente, claro, não concordar. Me sinto lisonjeado por isso, diga-se de passagem. A França é um time jovem, é um dos times mais jovens da Copa, está jogando um futebol moleque, principalmente com o Mbappé, que tem velocidade, tem tudo. E tem uma outra característica nessa França que me lembra um pouco o Brasil de 2002, que é a alegria dos jogadores. Está nas brincadeiras entre eles, está no canto, nos cânticos ao caminho do estádio. Eu falo da seleção de 2002, por exemplo, a seleção de 2014 do Brasil, pesada, sem alegria, carregando o mundo nas costas. Família escolar. 2018 também não foi muito diferente. Mas a de 2002 tinha aquela coisa do Vampeta, do Edilson, do Denilson, né? Aquela coisa bem alegre mesmo, de sambar no caminho, de estar todo mundo. E eu vejo isso nessa França. Eu vejo essa alegria. E essa leveza a gente acaba vendo em campo também. Sem dúvida. Os jogadores têm qualidade. E a seleção podia ainda estar mais encorpada. Porque, veja bem, está fora, estão fora da seleção aqui. Coman, que é um ponta desse moleque, como você diz, driblador, que é lá do Bayern Munique. Está fora o Rabiot, que é um belíssimo centro-médio, que deve estar indo para a Espanha agora, para o Barcelona, que cai. Ele, por exemplo, cai muito melhor no Barcelona do que o Paulinho. Porque é um jogador que toca a bola, passa e tal, inteligente. Está fora o Ribéry, que abdicou da seleção, e está fora o Benzema, que é ninguém menos do que o centroavante do Real Madrid, tricampeão mundial, tricampeão da Europa. Sabe? E aí, 4 jogadores desse nível, que nenhuma seleção do mundo abriria a mão, estão fora dos 23. E ainda é finalista. Com Pogba, com Griezmann, com Mbappé. É um timaço a França. É um timaço. Derrotada na última terça-feira para a França e fora da disputa do título, a Bélgica ainda tem um objetivo bem claro para essa Copa: ficar entre os 3 melhores do Mundial. Após a derrota para a França na semifinal, a Bélgica fez o primeiro treino preparatório para o jogo contra a Inglaterra, que vale o 3º lugar do Mundial. As seleções se enfrentaram na primeira fase e os belgas venceram por 1-0. O técnico Roberto Martínez manteve o costume adotado ao longo de toda a Copa nos trabalhos iniciais pós-jogo e poupou alguns dos titulares. Dos 9 que estiveram em campo contra a França, apenas o goleiro Courtois e o volante Chadli estiveram em campo. Mesmo assim, Martínez pretende usar todos os principais jogadores na partida de sábado em São Petersburgo, desde que estejam em plenas condições físicas e psicológicas. Thomas Meunier, aliás, falou sobre o atual momento da seleção.
Tivemos time para vencer a Copa, mas ainda temos chance de estar no pódio. Seria horrível ser batido 2 vezes na mesma semana, voltar para Bruxelas e celebrar 2 derrotas, mesmo tendo feito uma grande caminhada até agora. Então, para todos em casa, para toda a Bélgica, é realmente importante conquistar o 3º lugar. Yuri Tillemans reforçou o discurso do companheiro. Nós desejamos realmente terminar bem a jornada. Queremos ganhar este jogo e sair de férias com uma sensação muito boa. Por isso mesmo, vamos buscar a vitória para conquistar o 3º lugar e, em seguida, ir mais longe nos próximos desafios. Bélgica e Inglaterra na decisão do 3º lugar. Bélgica é muito favorita, né? Ah, sem dúvida. Muito mais time. Tem muito melhores jogadores, pratica o futebol mais intenso. Agora, precisa desse técnico que gosta. Esse técnico também é um daqueles que gosta de ficar inventando, sabe? Trocar jogador quando não deve, um por outro que devia. Enfim, se ele não atrapalhar, a Bélgica vai ganhar tranquilo. Eu estou vendo aqui o bolão lá na Inglaterra, né, que eles fazem várias pesquisas e tal, e no início da Copa, apenas 0,95% dos participantes do bolão achavam que a Croácia ia ganhar a Copa. 0,95%? 0,95%. Duvido que tenha uma pessoa aqui que apostava na Croácia campeã. Não, mas é estranho, né? Por quê? A família do time não votou? Não, tô brincando. Bom, a Copa acabou cedo para os peruanos, mas isso não impediu que o país reconhecesse 2 figuras que foram fundamentais na classificação para o Mundial após 36 anos. Nos gramados da Rússia, a seleção do Peru não foi muito bem, sendo eliminada na primeira fase com 2 derrotas e apenas 1 vitória. No entanto, o centroavante Paulo Guerreiro e o técnico Ricardo Gareca receberam uma bela homenagem no distrito de São Miguel, nos arredores de Lima, capital do país. Nesta terça-feira, os 2 ganharam uma estátua como forma de agradecimento pela participação da seleção nacional em uma Copa do Mundo após 36 anos. E olha que Guerreiro quase não participou do Mundial por conta de uma acusação de doping. E Gareca nem sabe se vai permanecer no comando da equipe. Afinal, o contrato do treinador venceu há alguns dias e ainda não foi renovado. E hoje... Eu queria só saber que tamanho é a estátua do Teófilo Cubillas, né? Que foi o maior jogador do Peru, da história do Peru, de 70, quando o Peru realmente deu um show. Ele tem estátua lá? Tem nada. Então, já nem tem estátua, porque essas 2 são tamanho real. E hoje teve brasileiro sendo apresentado no Barcelona, ex-Grêmio. Arthur Chegou já respondeu sobre as comparações com 2 ídolos do clube catalão. Ex-jogador do Grêmio, Arthur foi apresentado formalmente no estádio Camp Nou como novo jogador do Barcelona. Com um contrato de 6 anos, a negociação girou em torno de 140 milhões de reais. E com as variáveis, pode chegar a 181 milhões. O meio-campista é o 39º brasileiro a vestir a camisa do clube catalão. Fico muito feliz por esse dia mágico que eu estou vivendo. Sempre foi um sonho de criança, até antes de que eu virasse profissional. Foi um clube que eu sempre quis conhecer. Imagino minha felicidade em saber que eu vou poder jogar no Barcelona. Então, fico muito feliz. Obrigado a todos que me receberam aqui. Está sendo talvez o dia mais feliz da minha vida e espero que daqui para frente seja só felicidade. Por atuar na mesma posição, Arthur foi questionado sobre uma possível comparação com outros 2 ex-jogadores que viraram ídolos do clube, Xavi e Iniesta. Só de ser comparado a esses 2 grandes jogadores, fico extremamente feliz, né? Porque não escondo de ninguém minha paixão por eles. Sempre foram 2 jogadores da minha posição que eu sempre admirei e creio eu que os 2 são bastante parecidos. Não muda muito a característica nem de um nem de outro. Jogavam basicamente na mesma posição,
um do lado direito, um no esquerdo, mas basicamente fazendo as mesmas funções dentro de campo. E são dois jogadores que eu admiro e acho que não sei te dizer ao certo com qual eu tenho mais características, mas posso te garantir que são dois espelhos para mim. Além de Arthur, outro jogador desembarcará em breve na cidade. O Barcelona anunciou oficialmente nesta quinta a contratação do zagueiro Clément Lenglet junto ao Sevilha. Tanto o francês quanto o Arthur estão prestes a se juntar ao restante do elenco, que oficialmente voltou hoje aos treinamentos. Porém, ainda sem a presença das estrelas Lionel Messi e Luis Suárez, apenas 14 jogadores iniciaram os trabalhos. O primeiro jogo do Barça na nova temporada será nos Estados Unidos, pela International Champions Cup. A equipe irá enfrentar o Tottenham no próximo dia 29, no estádio Rose Bowl. Veja só, mestre, a busca constante por referências, né? Às vezes comete algumas heresias. Mas se é para comparar entre Iniesta e Xavi, acho que o Arthur tem mais a ver com Xavi do que com Iniesta. Claro, não tem nada que ver. Agora, você sabe qual foi o primeiro brasileiro a jogar no Barcelona? Na história? Um goleiro. Um goleiro? Goleiro, Jaguaré. Eu que era Evaristo Macedo? Não, Evaristo foi mais muito depois, falando nos anos 30. Ele era um pícaro, o Jaguaré. Ele jogava no Carioca, jogava no Rio de Janeiro, depois voltou, jogou aqui de São Paulo também. Ele dizia-se, contava-se que ele era tão maluco que o cara batia pênalti, ele pegava a bola e devolvia para o jogador para bater de novo. Ou então pegava a bola e ficava girando no dedo e tal, enfim, era um maluco. E fez muito sucesso lá, e fez sucesso aqui também, foi até da seleção brasileira. Jaguaré. O Gazeta Esportiva volta falando do São Paulo, que apresentou os novos uniformes num evento que contou com a participação de um dos principais ídolos da torcida tricolor. Veja com Osmar Garrafa. Ontem, com um golaço de Nenê em jogo-treino, os titulares do São Paulo venceram o São Bento por 1-0. Nessa manhã, os reservas com esse gol de Carneiro bateram o São Caetano pelo mesmo placar. E hoje o dia do tricolor foi diferente. O treinamento foi no Morumbi. E depois da atividade, quem veio para o gramado? Sim, ele mesmo, Kaká. Além de cantar o hino tricolor, Kaká comandou uma ação de marketing para lançar o novo uniforme do clube. Alguns sortudos torcedores receberam a nova camisa das mãos do ídolo e depois puderam tirar foto com todo o elenco. Aliás, o time tricolor está praticamente para retomar as atividades no segundo semestre. Acho que essa é a ideia, a gente retomar o que a gente estava fazendo. Estava embalado, realmente o time estava muito bem, confiante, trabalhando, intenso. Então, que a gente possa voltar com a mesma intensidade, determinação, foco, né, com o pé no chão, que a gente não conquistou nada ainda. O São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Depois, serão mais 3 jogos com equipes candidatas ao título do Campeonato Nacional. O Corinthians aqui no estádio do Morumbi e depois o tricolor sai por 2 vezes para jogar contra Grêmio e Cruzeiro. Uma sequência que pode decidir o futuro do São Paulo na competição. São jogos que vai realmente determinar, não determinar, mas realmente colocar a gente, deixar onde a gente está, ou subir ainda mais, que a nossa busca é pelo primeiro lugar, e realmente nos manter lá em cima e brigar pelo título. Quanto ao desempenho do São Paulo na sequência da temporada, ele é satisfatório. No Campeonato Brasileiro, o tricolor está em 3º lugar e o torcedor Kaká está otimista. Os últimos jogos do São Paulo foram muito bons, se conseguir manter essa sequência, vem uma sequência de jogos difíceis agora, contra o Flamengo na quarta-feira, logo depois tem o clássico aí contra o Corinthians, então são jogos que vão um pouco balizar aquilo que vai ser essa sequência aí do campeonato para o São Paulo, sequência importante que eu acho que pode direcionar aí se vai brigar lá em cima ou não. A minha opinião, daquilo que eu estou vendo, é que o São Paulo vai brigar lá em cima na tabela. Com o Kaká à disposição, claro que o assunto não se limitou ao São Paulo. Copa do Mundo também entrou em pauta. O desempenho da seleção brasileira de Neymar acabou sendo abordado por quem um dia já foi o melhor do mundo.
Eu acredito que a seleção, tudo que poderia ter feito de probabilidade para aumentar a chance de vitória e ser campeão, foi feito. Então, excelente trabalho do Tite, comissão técnica, dos jogadores que participaram desse momento, foi excelente. E aí na Copa foi crescendo e na quarta de final, específico desse jogo, a gente viu um jogaço. A gente viu um jogão, um nível técnico altíssimo, uma aula tática mesmo dos dois treinadores, o treinador belga de preparar ali momentos antes do jogo uma mudança, de arriscar, o Tite de fazer as suas mudanças ali durante o jogo. Com relação ao Neymar, eu acho que tudo que acontece com o Neymar é muito fora da balança, desequilibrado. Então, quando as coisas acontecem dele fazer um gol, é super potencializado, e quando acontece dele cair num jogo, é super potencializado também. Então, os dois extremos para ele são muito difíceis. A minha torcida de torcedor brasileiro e de amigo é que realmente ele possa enfrentar esse momento difícil para ele, mas para crescer, para ficar cada vez mais maduro, experiente, para que a continuidade da carreira dele aí seja excelente, dando muitas alegrias para nós. Esse aí também podia estar jogando, né? Tinha lugar para ele ainda. Eu quero saber, esse rapaz é aquele que a torcida do São Paulo chamava de pipoqueiro. É ele mesmo. Que saiu pro Milan e naquele mesmo ano que ele chegou virou eleito o melhor do mundo. Ah, entendi. Eu agora é ídolo. O pipoqueiro é ídolo. Ai, torcida. A gente volta a falar do Corinthians, que depois do empate no amistoso de ontem com o Cruzeiro em 2-2, concentra todas as atenções no jogo que vai marcar o retorno da equipe no Brasileirão, quarta-feira, contra o Botafogo, na Arena em Itaquera. Jonas Campos tem as informações do Timão. A quinta-feira aqui no CT foi de jogo-treino. O Corinthians recebeu o time reserva do São Caetano e Osmar Loz armou uma equipe mista, com reservas e com aqueles que jogaram pouco no amistoso de ontem contra o Cruzeiro. Vieram a campo Walter, Tiaguinho, Marlon, Léo Santos e Carlos, René Júnior, Jadson, Pedrinho, Danilo e Marquinhos Gabriel e o recém-contratado Jonatas no comando de ataque. E foi justamente dele o único gol do primeiro tempo. Desde o primeiro treino a gente já conhece o jogador, primeiro toque na bola, né? Com certeza vai nos ajudar bastante. É um grande jogador, finalizador, que ajuda o time de todas as formas, com a bola ou sem a bola. Então tenho certeza que vai ser um jogador que vai agregar e vai nos ajudar muito ainda. Na segunda parte da atividade, que durou apenas 30 minutos, Loz mexeu em boa parte da equipe. E o placar permaneceu igual, 1-0 Corinthians. Mais uma vitória de um time que ficou invicto nesse período de paralisação dos campeonatos. E já está até com saudade da velha rotina de jogos. A gente sempre está querendo jogar, ainda mais jogos valendo, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Então bate aquela saudade, mas esses amistosos foi bom para a gente estar mantendo o ritmo. Sabemos que não tivemos um bom término de campeonato ali até o recesso, mas tem muitas coisas que dá para aproveitar. Temos coisas ainda do Carille que a gente aproveita, porque eles nos mostrou coisas boas também. E acrescentando as coisas do Loz, tenho certeza que nosso time evoluiu ainda mais. A maior parte dos titulares ficou na academia em trabalho regenerativo e amanhã o dia será de folga para todo o elenco corintiano, que volta a treinar só no sábado, dia em que o lateral Fagner, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, é esperado por aqui. Semana que vem é reta final de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o Corinthians recebe o Botafogo na Arena de Itaquera. Mas antes disso, tem final de Copa do Mundo entre França e Croácia. E o garoto Pedrinho já tem o palpite dele. Pô, cara, eu vou torcer para a França pelo futebol bonito de se ver, então espero que a França possa ser campeã. E ele já sonha com a próxima Copa do Mundo, lá em 2022. Trabalho para isso, né? Tem que acreditar. Quem acredita nos seus sonhos pode realizar, então vou trabalhar firme, forte para, se Deus quiser, 2022 tá lá. Pedrinho fez gol ontem, né? Saiu do banco para fazer gol. Pô, mas a torcida veio pedindo, pelo amor de Deus, para jogar e os caras não põem, pô. Pois é, e o Marquinhos Gabriel, tão questionado, também fez uma jogadaça ontem também, quando resultou no gol dele. É um Corinthians aí que vai se acertando. Vamos ver. E o Carille queria levar mais jogadores do Corinthians lá para a Arábia. Se você quiser ver essa informação... Rodriguinho, etc e tal. Tá lá no site gazetesportiva.com, não vou falar quem.
E o Palmeiras segue se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro. Enquanto alguns atletas estão animados com a mini-temporada realizada durante a pausa para a Copa, o clube faz de tudo para não perder outros jogadores para o mercado internacional. Agora é a hora, né? Informações do Verdão com Fernando Gavini. 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. A campanha do Palmeiras na primeira parte do Campeonato Brasileiro não chegou a empolgar. Com quase 53% de aproveitamento, o Verdão é o 6º colocado na tabela, 8 pontos atrás do líder Flamengo. Agora, depois da parada para a Copa do Mundo, a expectativa é que o time volte muito melhor. Tivemos um bom tempo para treinar, né, para nos prepararmos para essa volta, né? E com certeza eu tenho a consciência que vamos voltar melhor, né? Nos preparamos bem, né? Tivemos mais tempo até que no início do ano, né? Na pré-temporada do início do ano. Então isso vai nos facilitar para nos prepararmos melhor para o recomeço do campeonato. Diogo Barbosa fala por todo o Palmeiras, mas especialmente por ele mesmo. O lateral esquerdo, que veio do Cruzeiro no começo do ano, teve o primeiro semestre atrapalhado por lesões. E acredita que ainda não jogou no Verdão tudo o que sabe. Sei da minha responsabilidade, sei que eu fui contratado para assumir a posição, né? E, consequentemente, pelas lesões ainda não pude demonstrar o real futebol que eu posso demonstrar com a camisa do Palmeiras. Mas a melhora do Palmeiras durante a parada para a Copa do Mundo não foi apenas física e técnica. A mudança de peças também foi favorável. Keno foi uma perda importante, mas a chegada de Gustavo Scarpa dá mais opções ao Palmeiras. É característica diferente, mas o Gustavo tem um nível técnico muito alto, né? Então são características diferentes que ele pode nos oferecer coisas que o Keno não oferecia, né? Então acho que nós podemos ganhar sim com essa troca, né? É claro que o Keno era um grande jogador, era uma válvula de escape do nosso time, mas eu tenho certeza que o Gustavo vai nos apresentar e vai nos ajudar muito nessa retomada do Campeonato Brasileiro. Mas não dá para dizer que será esse o time do Palmeiras até o final da temporada. Muita coisa ainda pode acontecer no mercado de transferências. O Shandong Luneng da China, por exemplo, apertou o cerco sobre Dudu. Uma nova reunião entre os representantes do jogador e o presidente Maurício Gagliotti aconteceu na noite de quarta-feira. Pelo menos por enquanto, Dudu continua no Verdão, mas a janela de transferências chinesa só fecha nesta sexta-feira. O jogador que joga no Palmeiras sempre espera esse assédio, né? Acho que a diretoria sempre espera esse assédio nos jogadores que atuam aqui, porque é um time muito visado lá fora, né? E tem grandes jogadores, né? E o Dudu sempre vem sofrendo muito com esses assédios, né? E a diretoria tem um planejamento com o atleta e por isso ele já recusou várias ofertas, várias olhares aí de fora, né? Então eu acho que o pensamento do Dudu também é ficar aqui, né? É muito dinheiro. Olha aqui, eu vou cometer uma heresia aqui. O senhor pode tudo, mestre. Eu diria que o nosso querido Dudu não vai fazer falta. Observando o que estava fazendo o Palmeiras nesses jogos amistosos aí. Com o Scarpa, o time ganhou outra feição. O Lucas Lima passou a jogar mais, voltou a jogar próximo daquilo que ele jogava no auge. E resolveu o problema ali. E o William, que participa muito. Então são 4 jogadores lá na frente que dão muito mais maleabilidade ao ataque e permitindo que o Palmeiras não necessitasse do Dudu. Não sei se o Dudu não atrapalharia esse conserto deles. Tá vendo? E agora há pouco saiu a notícia de que o Palmeiras encaminhou a venda de outro jogador para o Shandong Luneng da China por cerca de 10 milhões de euros. Roger Guedes está de saída do Atlético Mineiro. A rescisão contratual com o Galo, inclusive, já foi publicada no bid da CBF. O Verdão detém apenas 25% dos direitos econômicos de Roger Guedes e, conforme o contrato, vai repassar 10% deste montante ao Clube Mineiro como taxa de vitrine. E a gente encerra a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. No começo do programa, a gente perguntou qual dos 4 grandes paulistas aproveitou melhor a pausa aí da Copa do Mundo. E o povo respondeu que foi o quê? Deu empate. E deu empate entre Corinthians e qual que é o outro? Palmeiras. E o Gamberini falou o seguinte, quando ele entrou aqui no estúdio, que quando a Inglaterra venceu a última Copa, não tinha iPhone, não tinha VAR
Não tinha trem-bala e não tinha Croácia, né? É isso? E agora, como será? Mestre, ficamos por aqui até domingo no Mesa. Eu estarei de férias, tá bom? Um beijo. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. A gente homenageia Almir Neto, 1 ano. Finalmente! Este grande querido completaria... Eu sei que vocês iam 72 anos. homenagear o rock, o Rolling Stones. Solta Almir Neto, chileno! Welcome, England.